te olhar. Rapaziada, a fase do gigantesco da colina tá muito complicada. Eu acho que esse memezinho aí, brilhantemente feito pela rapaziada do Montagem Vasco, simboliza muito o sentimento do torcedor nos últimos anos aí. Te amo, mas eu quero nem te ouvir e nem te olhar. Tá bem nesse clima o sentimento do torcedor do Vasco. Vamos entrar nas informações agora. Peço para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, me dá essa moral, segue minha conta pessoal no Instagram. E ó, parada é a seguinte: o Campeonato Brasileiro volta neste sabadão e você pode fazer a sua aposta na 1xBet. Além de fazer a aposta lá, poder faturar uma grana, você ganha R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, dependendo do valor que se deposite. Eles dobram o seu primeiro depósito, colocando o cupom promocional FUTEBOLAÇO com Temudo e CO no final. Neste sabadão temos Botafogo e Red Bull Bragantino às 9 horas da noite. É só esse jogo, porque a sequência da rodada vai rolar no domingo e também na segunda-feira, tá? Enfim, esse final de semana o Vasco não joga mais, os jogos acontecem, você pode faturar uma grana bem bacana. Além de apostar, se divertir, vocês ajudam muito o meu trabalho. Quem gosta de verdade do trabalho do Dieguinho, dá essa moral. Sei que tem várias bets aí no mercado, mas faz lá na 1xBet e é importante que seja pelo nosso link, tá? Tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá, se cadastre e comece a apostar. Além de você ter uma empresa séria, que você vai poder fazer suas apostas e receber tudo direitinho, vocês vão ajudar esse camaradinho aqui, que eu acredito que vocês me acompanham todo dia, é porque vocês gostam de mim. Pode me dar essa moral? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos aí a algumas informações. Primeiro, eu queria passar por um fato curioso, um levantamento feito pela rapaziada do Esporte News Mundo. Vocês sabiam que, somado todos os atacantes e meias do Vasco, incluindo os volantes, o Nenê em 14 jogos no Juventude, somados todos os jogadores, não dão os números do Nenê? É importante a gente entender também que Série B é Série B, Série A é Série A, mas vale aqui a comparação e eu vou dar um pouquinho da minha pincelada. O Nenê em 14 jogos tem 5 gols e 4 assistências, números excelentes. Mas quais serão então os números dos jogadores do Vasco, do ataque e do meio de campo? Vocês vão ver agora. Alex Teixeira, 14 jogos no Brasileiro, 0 gol, 1 assistência. Gabriel Peck, Luca Orediano, 10 jogos, 0 gol, 0 assistência. Gabriel Peck, 13 jogos, 2 gols, 1 assistência. Carar Barral, 4 jogos, 0 gol, 1 assistência. Matheus Carvalho, 5 jogos, 0 gol, 0 assistência. Figueiredo, 11 jogos, 0 gol, 0 assistência. Matias Galarza, 9 jogos, 1 gol e 0 assistências, tá? A diferença aí é muito grotesca. E vamos a uma discussão sobre Nenê, que vira e mexe eu vejo esse assunto voltando. Eu tenho a minha opinião bem formada e não mudo, e ela vem se mantendo já há um bom tempo. Qual é a minha opinião? Eu entendo que o Nenê é um ídolo do clube, é um jogador importante no vestiário e é um cara que, em determinados momentos, tinha condição de agregar. Já não via mais o Nenê como titular, como peça fundamental, mas dava para ele ter terminado a carreira dentro do Vasco. É até estranho, não faz muito sentido o Nenê encerrar a carreira com a camisa do Juventude. Por outro lado, eu também não fiquei assim de todo chateado quando o Nenê saiu, porque eu entendia que ele já vinha agregando muito pouco ao Vasco. A gente deu para ver esse parâmetro nos jogos aí contra os clubes grandes do Rio de Janeiro, nos clássicos. Mas a expectativa nossa era que fosse contratado um outro meia. Eu acho que mais do que reclamar do Vasco hoje não ter um meia, e se o Nenê cabe ou não cabe nesse atual elenco, e cabe, né, sem ninguém ter sido contratado, eu preferia que o Nenê continuasse mesmo com todas as limitações.
A questão para mim aqui não é nem a saída do Nenê, foi o Vasco não ter contratado até agora um jogador para fazer essa função. E com certeza o velhinho poderia ter agregado, tá? Vamos virar a chave e vamos discutir alguns assuntos. Olha, um assunto que irrita bastante um depoimento do presidente do Náutico dado ao companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos sobre a dívida que o Vasco tem com o Náutico. O Vasco pegou o Matheus Carvalho por empréstimo por 300 mil reais e não pagou, tá? Vamos aqui a aspas do presidente Diógenes Braga do Náutico. Até agora nenhum pagamento. Tinha uma promessa de ser pago no último dia 20, mas não foi e não conseguimos mais contato. São 300 mil reais pelo empréstimo, mas está correndo multa e juros. Vamos ver o que pode ser feito, já que tem consultas de clubes pelo atleta. Ele está alegando, inclusive, que já tem clubes interessados na contratação do Matheus Carvalho, e se o Vasco não honrar, ele deve acabar pedindo seu jogador de volta. É inacreditável. Primeiro virou meme quando o jogador chega pelo apelido, e eu já falei isso, já dei minha opinião. Acho muito errado por parte de quem gerencia a carreira do jogador deixar o apelido pegar e usar, né, no nome. E o segundo, erro da coletividade dos torcedores de uma maneira geral, falando especificamente sobre o Vasco, rotular e pré-julgar jogadores por apelido. Se o nome dele fosse já desde o início Matheus Carvalho, a galera ia esperar para ver o desempenho do atleta. Mas como era Matheus Cocão, sem ver jogar, a galera já sentou a marimba. E o Matheus Carvalho vem jogando muito bem no Vasco da Gama, tá? Agora vamos a uma informação importante aí, oriunda da política do Vasco. Foi o parecer do Conselho Fiscal foi negativo contra as contas do Vasco de 2022, tá? O Conselho Fiscal não recomenda a aprovação das contas por dois motivos. Motivo 1, subavaliação do passivo. Eles acreditam que tem dívidas aí que não estão lançadas no balanço, e esses valores podem aumentar. E 2, falta de solução das ressalvas apresentadas pelos auditores independentes, tá? Então, enfim, vou ficar em cima dessa informação. Então, logo eu tenho novidades, eu trago para vocês no canal. Mas o parecer do Conselho Fiscal é de não aprovação das contas de 2022, tá? Agora vamos discutir outras pautas aqui. Primeiro, a atualização sobre Pedro Raul. O Vasco já aceitou a proposta, está na mão agora do jogador. Ele está reunido com familiares e seus empresários para decidir se aceita a proposta ou não. A proposta é 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares a mais do que o Vasco pagou por ele. Foram 2 milhões de dólares à vista. O Vasco chegou botando dinheiro para comprar o jogador em definitivo. Mas o Vasco tem uma dívida também com a Luva, né? Luva e o comissionamento do empresário ao contratar. Espero que o clube mexicano pague na mão do Pedro Raul que o Vasco deve para ele, que ele amarre isso na negociação e a diferença coloque nos cofres do Vasco. Já que o Vasco, ao receber a grana da equipe do Chelsea e tendo que repassar a parte do Andrei, não repassou, tá? Então espero que o Pedro Raul adote essa postura para que ele saia, o Vasco receba o lucro e já pague o que ele deve e não fique com nenhuma pendência, tá? A tendência grande é que o Pedro Raul aceite a proposta. O Ramon Dias falou, ó, pode até vender, mas tem que me dar reposição. Vai vir quem? Se não tem reposição, não vai vender. Então tem esse detalhe também. Agora o companheiro Vene Casagrande do SBT Esporte Rio também, do Dia, trouxe a informação que uma outra equipe também fez uma proposta de 5 milhões de dólares para comprar o Pedro Raul. Trata-se da equipe do mundo árabe, né? A equipe do Al-Aqdor. Eu acho que é isso aqui, a pronúncia, né, árabe é um pouco meio complexa. Vai com essa pronúncia que eu passei para vocês aqui mesmo. A forma do parcelamento não agradou o Vasco. Parcelas mais extensas. A do Toluca são 2 parcelas. 2 milhões e meio de dólares e depois mais 2 milhões e meio de dólares, tá? Atualizações. O meia Rodrigo Zalazar acertou a ida dele para o Braga de Portugal, recusando propostas de Vasco, São Paulo e Santos
O jogador não vai atuar no futebol brasileiro. E outro jogador que também foi ventilado e especulado no Vasco e também acertou com uma outra equipe é o meia argentino Christian Guanca, tá? Informação do brilhante jornalista argentino que acerta todas, o César Luiz Melo, que foi inclusive quem deu de primeira o acerto de Ramon Dias com o Vasco para ser o novo treinador. O Christian Guanca acertou com Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos, tá bom? Então o jogador vai por empréstimo com opção de compra. 2 clubes brasileiros chegaram até a fazer propostas, mas o jogador se acertou por lá, tá bom? E sobre também a situação lá do meia uruguaio Franco Fagundes, o presidente do Nacional do Uruguai sequer quer ouvir a proposta do Vasco enquanto não quitar o que deve de Puma Rodrigues. Tanto o Nacional do Uruguai como também o Talleres de Córdoba acionaram a FIFA sobre a situação dessas pendências, tá bom? O jogador quer muito vir ao Vasco da Gama, foi convocado agora para a seleção uruguaia sub-23 pelo El Louco Bielsa, mas por hora, enquanto o Vasco não pagar a situação do Puma Rodrigues, sequer eles abrem aí para negociação, tá? Inclusive o jogador nesse momento perdeu espaço e vem sendo reserva da equipe uruguaia, tá bom? Então é isso, galera. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Estou gravando o vídeo às 3h15 da madrugada, editar, subir para vocês. Vou pro berço, que amanhã o dia é longo, tá? Então é isso. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Vai fazer a sua apostinha? Fala lá no XBET, link aí no primeiro comentário fixado. É uma empresa séria, uma gigante mundial, você vai fazer sua aposta, eles vão pagar direitinho, vocês ajudam aqui no meu trabalho. Mas tem que ser pelo meu link, tá? Que tá aí no primeiro comentário fixado. Beleza? Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Ô, clube desgraçado. Tamo junto.